E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo, eu quero conversar um pouco a respeito, né, da igreja no período da Idade Média, né? Eu tenho um livro aqui do professor Felipe Aquino. É aquele livro Porque Sou, né, Católico. Eu acho que todos os católicos deveriam ter esse livro. É um livro excelente, né? Porque Sou Católico, de professor Felipe Aquino. E nesse livro tem uma parte, né, que é dedicada, né, a esse assunto. A Igreja Católica salvou a civilização ocidental. Esse é o título que ele dá, né? Quer dizer que a Igreja Católica salvou a civilização ocidental. A gente vê, né, de vez em quando nos comentários, né, ou em vídeos, né, pessoas falarem sobre a Igreja Católica no período da Idade Média, com uma visão muito diferente de nós católicos, né? Muito diferente. Por isso que a gente vê nos comentários, a gente ainda falando da Inquisição, porque não sabe, né, a história da Inquisição, que realmente foi uma coisa, né, um avanço para aquele momento, né, da história da humanidade, né? Não havia julgamento dos hereges, né? A partir da Inquisição houve um julgamento. Quem conhece, né, um pouco da história vai saber que a Inquisição salvou muita gente, né, da morte, e que era um tempo que não havia a velocidade, né, da informação como hoje. Então, se alguém era julgado, né, um herege, até essa notícia chegar, às vezes, nas autoridades, a população local já tinha queimado aquela pessoa, né, já tinha matado aquela pessoa. Então, muitos negam essa história. A população daquela época, né, às vezes, pegava uma pessoa que era considerada herege e, que nem eu falei, né, antes do julgamento do clero, né, da hierarquia da igreja, muitas vezes só chegava a notícia que aquela pessoa já tinha sido, né, executada. Então, maldosamente isso é negado, né? Maldosamente isso é negado. Então a gente vê ainda pessoas ainda ligadas nessa história, né, mal contada sobre a Igreja Católica. Aqui, como eu falei para vocês, né, tem uma matéria nesse livro de professor Felipe Aquino, e eu queria compartilhar com vocês algumas passagens, né, apenas. Aqui na página 169, 170, queria compartilhar com você nesse vídeo algumas passagens. Por exemplo, aqui tem uma que diz assim, né, ó: a história prova que nada é mais absurdo do que certas afirmações que vemos hoje, de que o pensamento na Idade Média cristã era estagnado, ou que a igreja era obscurantista, ou que o pensamento era aprisionado por medo da Inquisição. Na verdade, era o contrário. As universidades foram centros de intensa vida intelectual, onde os grandes homens se enfrentavam em discussões apaixonadas dos grandes problemas. E a fé era o fermento que fazia a cultura crescer. Nenhuma outra instituição contribuiu tanto para moldar nossa civilização ocidental. Mas, infelizmente, tudo isso é ocultado pelos que não gostam da igreja. Veja, né? Ó. Então, infelizmente, tudo isso é ocultado pelos que não gostam da igreja. Então, a pessoa não gosta da igreja, criou um ranço com a igreja, criou um ódio, né, às vezes, da igreja, por uma sequência, né, de motivos. Mas quem conhece a fé católica, não coloca fé nos seres humanos. Está na fé católica, reconhece que é preciso ser católico por causa de Jesus Cristo. Quando a pessoa entende isso, que é por causa de Jesus Cristo, que não é por causa dos humanos, mas sim por causa de Jesus Cristo, é preciso ser, né, obediente, né, à igreja, aí a coisa muda, né? Ó. Então quer dizer que muitas dessas histórias são ocultadas por pessoas que não gostam da igreja. Por isso é essencial recuperar esta verdade intencionalmente escondida, né? Uma verdade intencionalmente, né, escondida. É intencional que se esconde a verdadeira história, né? As pessoas, elas fazem uma caricatura da Igreja Católica, né, e passam para os jovens, né, nas escolas.
há hoje no mundo todo um anticatolicismo espalhado pela mídia e pelas universidades. Agora veja isso aqui, né? Ó. Quer dizer que há hoje no mundo todo, né, um anticatolicismo espalhado pela mídia e pelas universidades. Essas mesmas universidades fundadas pela igreja. Olha que interessante, né? As mesmas universidades, né, fundadas pela igreja também fazem parte dessa intenção de ocultar a verdadeira história, né? De ocultar a verdadeira história. É dito aos jovens que a história da igreja é uma história de ignorância, repressão, atraso e estagnação, quando a realidade é exatamente o contrário, como tem mostrado muitos historiadores atuais. Na verdade, a igreja soube aproveitar o que há de bom na civilização grega e romana. Não os desprezou e soube, com os valores cristãos, moldar a nossa civilização. É preciso saber distinguir entre a pessoa da igreja, fundada por Cristo, divina, e as pessoas da igreja que são seus filhos, santos e pecadores. Muitos se exagera, por exemplo, sobre a Inquisição, e se quer analisar a mesma fora do contexto da época. Olha aquilo que eu falei no início, né? Quer analisar a Inquisição fora do contexto da época. Quem olha hoje e analisa com o pensamento de hoje, fica, né, assombrado. Mas é preciso analisar no contexto da época, né? A Inquisição, aquilo que a gente falou no início. A maioria das pessoas reconhece a influência da igreja na música, na arte e na arquitetura. Mas a influência da igreja foi muito maior. Muitos mal informados pensam que centenas de anos antes da época do Renascimento foi um tempo de ignorância, de repressão intelectual, sem brilho, como se fosse um tempo negro, onde se imperou a superstição e a magia, como se em nome de Jesus Cristo a ciência e o progresso fossem banidos. Nada mais errado. A Idade Média cristã foi um tempo de grande desenvolvimento religioso, cultural e artístico. Olha aí, né? Quer dizer que nada mais errado do que certas histórias que a gente vê, né? Sobre a Inquisição, que quer julgar a Inquisição olhando, né, os valores de hoje, quer julgar, na verdade, toda a história da igreja, né, da Idade Média, uma cultura diferente da nossa época hoje, né? Quer julgar no contexto de hoje, né? Ainda hoje há livros que apresentam uma visão totalmente errada da civilização ocidental. Olha aquilo que eu falei, né? Quer dizer que ainda hoje livros que apresentam uma visão totalmente errada da civilização ocidental. Então, quando a gente vê uma pessoa com uma história totalmente errada sobre a igreja, fazendo um julgamento como se fosse no nosso tempo, a gente entende, né, que aquela pessoa lê o livro que apresenta, né, uma história totalmente errada da civilização ocidental. Então, a pessoa aprendeu aquilo, teve acesso àquele livro, né? Então, por isso que é importante os cristãos que sabem da história correta divulgarem, né, esse material, divulgar livros, divulgar vídeos, que tenha esse material que é de confiança, porque o inimigo faz isso e faz muito bem, né? Espalha livros que apresentam, né, uma visão totalmente errada da civilização ocidental. A civilização ocidental, na verdade, tem uma enorme dívida com a igreja pelo sistema universitário, pelo trabalho de caridade realizado pela igreja, pelo advento da lei internacional, as ciências, as artes, as músicas e muito mais. Então, como você pode ver, há um anticatolicismo espalhado pelo mundo e pelas universidades, né? As mesmas universidades que a Igreja Católica fundou. Quer dizer que é cuspir, né, no prato que comeu. Quer dizer que há uma ingratidão muito grande, né? Há uma ingratidão muito grande com a Igreja Católica. Com essa história que não é contada, como diz o professor Felipe Aquino, né? Uma história que não é contada. Um exemplo também é quando vai falar dos monges.
Os historiadores vão falar que o papel que os monges fizeram, né? Não há nenhum registro na humanidade que alguém ajudou tanto, né, quanto os monges, a civilização, né, ocidental. São Bento, né, é considerado o pai da Europa. Né? Os monges são, né, os pais, né, da civilização europeia. Então, né, não há nenhum registro, né, na história da humanidade que alguém tenha feito mais do que os monges católicos. Né? Quer dizer que, como é que essa época foi negra e obscura? Né? Então, né, essas histórias, elas são, né, escondidas intencionalmente para que a pessoa não perceba, né, a roubada que entrou. Né? Quem estuda a fé católica, a história da Igreja Católica, com sinceridade, uma pessoa que quer realmente se converter, a pessoa encontra a verdade. O que foi que Jesus Cristo falou? Quem procura, encontra. Quem bate, a porta será aberta. Então, se você procura a verdade, você vai encontrar. Né? Então, meus irmãos, você vê nessa pequena amostra, né, que a história é bem outra. É uma história que realmente não é contada, que é intencionalmente, né, escondida. Se você não é inscrito nesse canal, né, eu peço a você que se inscreva, deixa aí um comentário, né, compartilha aí essa informação com outras pessoas. Muito obrigado e fique com Deus.